Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Melhor agora ainda, você aí me assistindo, curtindo, compartilhando, e estou sentindo falta do seu comentário. Comenta aí, diz de onde você é, fala quem é você, se gostou ou não, faça pergunta e nós vamos estar respondendo aí a todos, tá? Mesmo tenho poucos inscritos, 196 até agora, mas eu respondo os 196 comentários, né? Nós estamos com a lição de número 9. Vai ser ministrada dia 28 de maio, uma família nada perfeita, do próximo domingo, em todas as escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus e de outras denominações que adquiriram, né, a lição da CPAD, vão estar aí com essa lição maravilhosa. Uma família nada perfeita. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai eterno, mais uma vez, Deus, na tua presença, Senhor. Estamos aqui para aprender, Senhor, de Ti um pouco mais, para transmitir, Senhor, a Tua mensagem verdadeira, Senhor, a verdade que liberta. Nós estamos aqui, Senhor, para compartilharmos junto com os ouvintes essa linda palavra que o Senhor tem colocado no coração do comentarista, ó Deus, e assim nós vamos agora, Senhor, usufruir desse material, levando o conhecimento, a mensagem, uma mensagem de amor, de carinho, que liberta em Teu nome, Senhor. E nós te pedimos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa aula sem mais demora, com o nosso texto áureo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então ele vai ceifar. Deixa eu dar uma olhada no volume aqui, tá ok. Para enxergar de perto eu tenho que tirar os óculos. Verdade prática da nossa lição de número 9. Tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Na própria natureza você já vê. Tudo que você planta, você colhe. É inevitável, né? Nós vamos ver alguns detalhezinhos desse plantio e da colheita, mas como na natureza a nossa vida é igual. Plantou, inevitavelmente vem a colheita. Palavra-chave: negligência. Negligência é tido como o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo dos termos descuido, incúria, desleixo, desmanzelo ou preguiça. Se você tem algum desses requisitos, ou vamos dizer assim, características aí citadas abaixo, é bem provável que você seja negligente. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, você é negligente. Se você tem preguiça de orar, você é negligente. Se você tem um descuido de não ler a Bíblia, você é negligente. Então a negligência é dessa forma. Vamos exemplificar um pouquinho mais para que você possa entender, tá? Por exemplo, a negligência, falta de cuidado. 4 coisas da negligência, tá? Ou incúria, que são as duas mesmas coisas. A gente coloca para ficar bonito ali o termo, incúria. Aí você fica perguntando o que é? É falta de cuidado. Trata a casa e a família com muita negligência. Aqui não é pouco, é muita. Então, quer dizer, falta de cuidado. Segundo, ainda usando a palavra negligência, né? Falta de apuro, de atenção. Por exemplo, desleixo, desmanzelo. Veste-se com negligência. Colocou a camisa, mas não colocou uma gravata, né? Ou colocou uma calça rasgada, ou não combinando, um amarelo com, sei lá, outra cor que não combina, um roxo, aí, enfim.
veste com eu vou colocar aqui mesmo uma calça social e um tênis e vamos sair. Enfim, essa é uma das formas de ser negligente, não prestar atenção na vestimenta. Falta de interesse, de motivação, indiferença, preguiça, isso é terrível. A própria Bíblia condena a preguiça. Negligência no trabalho leva ao desemprego. E por último, número 4, direito. Um advogado negligente, ele não observa, né? Ele pratica a inobservância e descuido na execução do ato, na sua origem, enfim, em ver os processos. Ele foi negligente, ele negligenciou o que poderia salvar o réu de uma condenação injusta. Olha que maravilha essa palavra. Negligência, etimologia. Eu gosto, eu não lembro o nome do pastor, eu acho que não me vem. Eu sei que era Silva o sobrenome dele, mas ele trabalhava muito bem a etimologia das palavras e eu acabei gostando da etimologia da palavra. Então, a etimologia da palavra negligência, ela vem do latim, negligentia. Eu acho que é assim que pronuncia em latim, tá? De negligere, quer dizer desprezar, desconsiderar. Literalmente não escolher, não pegar, vem de nec, né? Mais legere, colher frutos. Então é como a negligência é como você saía pegando todos os frutos, bichado, podre. Você é negligente, você não escolhe, simplesmente você sai pegando os frutos, né? Na nossa introdução, nós vamos ter aqui, a família é uma das instituições mais importantes da sociedade, criada por Deus desde a criação do homem e da mulher. Então nós temos aí a palavra que nós acabamos de ver, as 4 características dessa palavra, e nós temos a família. E vamos unir essa negligência à família. Vocês viram o título? Uma família nada perfeita. Nós vamos trabalhar nessa imperfeição. Não existe mesmo família perfeita, tá? Existe a família ideal, mas a perfeita não. No entanto, nenhuma família é perfeita. Todas. Sem exceção, tem as suas falhas, as suas limitações, tem os seus conflitos, tem as suas discórdias. Enfim, a família é um ambiente onde junta, por exemplo, alguém que gosta. Quando eu casei, minha esposa não gosta, mas eu vou falar aqui. Quando eu casei, ela não gostava de ovo frito, nem do cheiro. E eu amo, desde criança. Então você vê que aí já é algo que gera um conflito. Então família é juntar pessoas de gostos, de sentimentos, como diz assim, agora me falhou a memória, de gosto, de sentimento, de caráter. Caráter não, né? Também caráter diferente. Mas dentro da psicologia, sanguíneo, fleumático, melancólico, né? E se juntando dessas pessoas dentro desse vínculo de uma casa só, para tentar ter uma boa convivência. Então tem suas falhas, tem seus momentos bons e tem seus momentos ruins. A Bíblia, ela apresenta N famílias, né? Imperfeitas. Dentro dessas famílias tem drama, conflitos, pecados, desafio de viver dentro do mesmo teto, acordar de manhã olhando para esse homem lindo aqui, pensa minha esposa olhando para mim todo dia quando acorda, né? Enfim, essa é a família. É a família que Deus criou. Pessoas imperfeitas dentro do ambiente tentando viver com essa imperfeição. Claro que depois do pecado, né? John Stott diz que há 3 esferas da experiência cristã, tá? Ministério cristão, a santidade cristã, a prática do bem cristão. Então o homem ele é livre. Lembra que de Gálatas 6 e 7? Vamos reler ele, eu quero abrir aqui, quero ler nessa versão que eu tenho, que é King James, aqui na lição. Eu tenho que tirar o óculos. E vós, pais... Opa, estou na lição errada, não é essa aqui, é a próxima. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Há 2 tipos de plantio e colheita.
O literal, a vida normal, e o espiritual. E dentro desse pensamento de John Stott, né, o ministério, o plantio no ministério cristão, na santidade cristã, na prática do bem, o homem é livre para escolher. Mas ele não é livre para colher as consequências. Então ele escolhe o plantio, mas a escolha da colheita, não, ele não é livre. Nós vamos trabalhar essa lição da seguinte forma. A lição número 9, nós vamos ter 4 pontos. Primeiro, famílias da Bíblia. Depois, relatos de imperfeições e consequências na família. Terceiro, consequências dos pecados de Davi. E, por último, nós vamos ver lições valiosas da vida de Davi para a vida cristã. Lembrando vocês que eu não estou comentando a lição. O comentário vai ser sexta-feira, se não me falha a memória, às 21 horas, na Vila Iolanda. Só preciso confirmar. Eu confirmando, mando um recadinho para todos aí, tá? Gálatas 6 e 7, nós vemos aí que não, tudo que o homem plantar, esse também vai colher. Então ele tem a escolha, você pode escolher o que você vai plantar. Mas pense bem, se você plantar milho, é milho que você vai colher. Se você plantar trigo, é trigo que você vai colher. Se você plantar laranja, é laranja que você vai colher. Se você plantar espinhos, é espinho que você vai colher. Se você plantar abrolho, é abrolho que você vai colher. O plantio é opcional, a colheita não. Então vamos para a nossa aula, dentro desses 4 temas, trabalhar num subsídio para o professor no próximo domingo. Vamos lá, às 9 horas da manhã. Primeiro, famílias da Bíblia. A Bíblia está cheia de história, de relatos, de convivência, de boas, de ruins, já começando por Adão e Eva, né? Exemplos positivos de amor, de fé, de obediência a Deus. E quando nós falamos de amor, de fé e obediência a Deus, um homem que me vem assim à mente completo seria Abraão. Talvez você tenha outro, mas eu vejo Abraão esse exemplo aí de homem de Deus de fé, amor e obediência. Enquanto outras, né, algumas trazem o exemplo de fé, obediência e amor, outras de pecado, desobediência e rivalidade. Isso não quer dizer que a família exemplar também não tenha, ou em algum período bíblico ou interbíblico que não aparece, não aconteceu um fato de um pecado, de uma desobediência, ou até mesmo de uma rivalidade não registrada dentro da Bíblia Sagrada. Isso aí é uma coisa normal entre as famílias. Primeiro, ponto 1 de 1, Adão e Eva. Primeira família criada por Deus. Eva peca, traz o pecado, Adão vai junto com ela e peca também. É uma família num lugar perfeito, criados perfeitos, mas que não souberam aproveitar essa oportunidade de viver. Caim e Abel, um exemplo de rivalidade, né? De uma parte só, né? De uma parte. Rivalidade misturada com violência. Caim, por inveja do irmão, acaba tirando a vida do mesmo. Então existe conflitos, sim, graves até hoje, né? Jacó e sua família engana seu irmão Esaú e seu pai para receber a bênção do primogênito. Claro que não vou entrar no detalhe. Bem, nós sempre aprendemos. Na realidade, ele requeriu, eu penso assim, um bem que ele comprou, né? Talvez ele enganou Esaú, sim, comprando a primogenitura. Não sei como foi o diálogo mesmo entre eles, que ele convenceu Esaú a vender a primogenitura e Esaú não valorizou o que tinha na mão. Mas o fato é que havia depois disso uma rivalidade. E depois Jacó sofre com Labão uma rivalidade também. Ele tem que trabalhar pela segunda esposa. Então vocês veem que o conflito familiar ele é num âmbito geral.
crente, não crente, salvo, não salvo, evangélico, não evangélico, não me importa, o conflito familiar ele vai estar ali. Claro que se nós andarmos dentro da palavra de Deus, vai ser menos o conflito familiar. José e seus irmãos, meu Deus, que família é essa, né? Que família mais... A rivalidade ali total de todos contra um ou um contra todos, né? Vendidos, ciúmes, ressentimentos. Pensa nos traumas, se Deus não intervém nesse assunto, se não é o plano de Deus para fazer na vida de José, como seria? Então aí você está vendo o âmbito das famílias, você está tendo um panorama geral das famílias dentro da Bíblia Sagrada. Não existe assim uma família perfeita mesmo. Davi, que é o tema da nossa lição, né? Davi é o tema da nossa lição. Ele vai ter aqui, aí eu coloquei errado ali, mas eu vou consertar, tá? Não coloquei de Davi, vamos passar para frente. Davi e sua família, né? Deixa eu só falar um pouco aqui de Davi e sua família. Depois eu corrijo, se você quiser o slide, eu mando para você, né? Nós vamos ter o ponto 1, o rei Davi e sua grande família, era grande. O ponto 2, os filhos e parentes na casa de Davi. E o ponto 3, o problema moral na família de Davi. Davi teve muitos problemas morais, de violência, nós vamos ver no decorrer da lição do subsídio aqui também. Oséias e sua esposa infiel, um profeta ordenado por Deus. Foi Deus quem disse, volta lá, pega, casa, perdoa, volta com ela outra vez, né? Difícil, uma tarefa bem complicada. Mas Deus garante que deu da sua graça, da sua misericórdia, e ele conseguiu concluir essa missão que Deus tinha para a vida dele. E por último, Ananias e Safira, uma família, né, consequência da mentira, né, e o temor de Deus a perdeu. Aí o casal perdeu o temor a Deus e acabou uma mentira ceifando a vida dos dois. Por isso, não existe famílias perfeitas. Todos nós temos um defeito, todos nós temos alguma coisa, conflitos, pecado, mas nós vamos aprender a trabalhar com isso nesse subsídio. Tá? Relatos, vimos o ponto 1, que foi famílias na Bíblia. Agora o ponto 2, relatos de imperfeições e consequências na família. A primeira família, Adão e Eva, nos ensina a importância do quê? Da obediência a Deus e procurar no máximo. Eu sei que nós não somos perfeitos, igual Adão e Eva eram perfeitos. E ainda assim eles pecaram. Então nós precisamos aí entender e cuidar de não pecar, porque as consequências, olha, eu vou dizer assim, as consequências são drásticas, são horríveis. Você vai entender nesse subsídio as consequências do pecado, o que ela faz com a família. O que ela vem para destruir. Também nos lembra que, embora a humanidade esteja inclinada, a nossa natureza ela é inclinada. Gênesis capítulo 5, versículo 6 diz que 5 e 6 diz que os desígnios do coração do ser humano são maus continuamente. Deus destrói o povo. Deus vem com o dilúvio. Quando Noé sai da arca, Gênesis 8 e 21, ele diz assim que a maldade do ser humano é desde a infância. Olha, irmãos, então o pecado, a inclinação para a maldade está dentro de nós. Mas Deus oferece o perdão e a salvação através de Jesus Cristo. Apesar dessa natureza pecaminosa, ainda o ser humano tem solução. Jacó e sua família, a mentira e a rivalidade na família. Né? Jacó mente, já falamos, mas vamos aqui dar mais ênfase. Né? A rivalidade continua na vida de Jacó. Se casa com Raquel, depois com Lia, tem filho de ambas. Há uma confusão tremenda entre eles. Os irmãos vendem, duas esposas brigavam, ofereceram sua serva, uma querendo da filha, outra querendo o lugar da outra, uma série de intriga, de brigas, consequência daquilo que foi
plantado. Por isso, cuidado com o que você planta. Cuidado com o plantio espiritual, cuidado com o plantio ministerial, cuidado com o plantio na vida de bondade, não seja mal, seja bom. E ele sofre muito com essa família, com essas duas esposas e os seus 12 filhos. Davi e sua família. Davi foi um dos mais importantes reis de Israel. Eu diria o mais importante. O segundo o coração de Deus. Era um homem que se arrependia do pecado, mas como pai, assim, deixa eu falar bem perto de você, é muito fácil eu chegar aqui, vou usar um linguajar, né, popular para nós entendermos, é muito fácil eu chegar aqui e detonar Davi. Era um péssimo pai, não se importava com a família. Isso, não, nós temos que entender que Deus apresenta esse relato para que nós não possamos vir a cometer os mesmos erros que Davi. Não, por ser rei, por ser pastor, por ser governador, por ser, não isenta a família de problemas. Pode ser pastor presidente. Hoje nós estivemos num culto abençoado na congregação do Jardim América e eu falei sobre isso. Pode ser pastor presidente, pode ser pastor de igreja, pode ser pastor da convenção. Os problemas familiares, o erro está ali. Se nós não vigiarmos, vamos incidir às vezes, repetir os mesmos erros. Então nós precisamos vigiar e muito. Falar de Davi, sim. A gente encontra os pecados em 2 Samuel, as consequências. Nós devemos lembrar que o pecado ele traz consequências. Algumas passam, e não é só para mim, mas é aqueles que estão ao meu redor, a minha família, meus filhos, minha esposa. É por isso que Deus deixou, não é para nós simplesmente massacrarmos a pessoa de Davi, mas para nós entendermos que Deus, ele deixa um exemplo de como nós não devemos ser, mas ele também deixa o exemplo de como nós devemos ser. Tá? E aqui ele mostra a história de Davi para que nós possamos ter o cuidado de não ser como ele. Nós vimos aqui os relatos de imperfeições e consequências. Tá? É categórico, é geral. As famílias têm imperfeições e diante das imperfeições, sem o devido cuidado, o pecado vai fazer um estrago, talvez que dure para o resto da vida. O ponto 3, consequências do pecado, dos pecados de Davi. Davi escolhe, é um homem feito, ele tem conselheiro, ele tem alguns que dão bons conselhos, não faça. No caso de Urias, o Eteu, que ele fez, não teve ninguém para direcionar ele. Ele fez toda a escondida mesmo. Né? Mas sempre tinha um ou outro que davam, ajudavam. Mas, enfim, é um homem. E a consequência do que ele plantou. Deus falou com ele, falou, o que você fez em oculto, eu vou fazer para todo o povo ver. Perdoou, porque o ato de Davi ele deveria ser morto. Adultério, no Antigo ou no Primeiro Testamento, era punido com a morte. Aqui Deus perdoa. Mas ele perdeu. Olha o que diz Samuel 12, 10, 2 Samuel 12, de 10 a 12. Pois a espada nunca se apartará da sua casa. Então ele perde a bênção da paz. Ele não tem tranquilidade. Tanto é que todos os historiadores que vão falar de Davi dizem que o seu reinado, até o próprio Deus, quando ele quis construir o tabernáculo, diz, não, sua mão tem sangue e não dá para você construir. Morte do filho concebido no adultério. E 2 Samuel 12, 14 diz, porquanto com isso deste lugar ao inimigo do Senhor, com que desprezaste a palavra do Senhor, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, foi uma semente que não vingou. Violência e morte na família. Né? Absalão mata Aminon. Absalão é morto pelo Joabe. Mata o irmão ou meio-irmão. Depois
O comandante da guarda vem e mata. Então, violência cerca a família. Por quê? Pelo pecado do pai. Plantou. Absalão era culpado? Não. Mas a falta de correção do pai, a falta de conduzir ele, na verdade, a omissão, que foi a lição passada que nós falamos, conduziu a essa violência e morte na família. Quarta consequência, desonra e conflitos familiares. Aminon violenta Tamar. Absalão envia espias na tribo e diz lá, ó, quando ouvirdes o som da trombeta, direi, Absalão reina, se revoltou contra o próprio pai. Teve guerra entre pai e filho, desonrou o irmão desonrou. Consequências tudo que de um pai que escolheu plantar. Talvez você que me ouve, talvez nós todos sofremos consequência daquilo que plantamos. Talvez não, é certeza. Perdão. Pois tudo que ele plantar, ele também vai colher. Davi plantou e colheu. O perdão de Deus é inquestionável. Não há questionamento em decorrência do perdão de Deus, mas a colheita daquilo que fazemos também. E por último, a quinta consequência que nós estamos relatando aqui, sofrimento emocional e espiritual. Olha como ele começa a oração, de Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Nós somos desse jeito, nós aprontamos, né? Nós fazemos as coisas, tomamos decisões e depois nós clamamos pela misericórdia do Senhor, né? Nós clamamos por ela. E ele, na sua infinita misericórdia, a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, Lamentações 3 e 22, esse é. E ele diz assim, ó, a minha tradução, ela diz assim, tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa. Deus perdoa, mas aí fica aquela na mente, te culpando, meu Deus, eu não acho nem palavra, agora fica naquilo na sua mente, tirando do seu sossego, a sua paz, a sua tranquilidade. Deus já te perdoou, mas o inimigo fica te acusando. E ele pede para tirar essa culpa, purifica. Ele diz, olha o versículo 3, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Você consegue entender isso? Quando você comete algo, você pode esconder o tempo que for. Você pode esconder até Jesus voltar, mas esse horror vai estar sempre batendo a sua porta. Todos os dias, toda semana, todo mês, todos os anos, vai estar, pequei contra ti, somente contra ti, pratiquei o mal. Nós temos que vigiar muito para não sofrermos as consequências de pecados, de erros, sofremos a consequência e os que estão à nossa volta sofrem, trazendo sofrimento físico, emocional e espiritual a todos da família. Vamos ao quarto ponto, valiosas lições da vida de Davi para a nossa vida cristã. Primeiro, valorizar a família. Olha aqui, nós vimos a partir da leitura de textos bíblicos sobre a família de Davi. Teve muitas filhas, e não é de Deus. O plano divino é o quê? Um homem e uma mulher. Esse é o plano divino. Jesus fala, não era assim no começo. Esse é o plano divino para a família. Como ele tem vários filhos e várias mulheres, vem os conflitos. Nós devemos buscar construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos estáveis com nossos parceiros, com a minha esposa e os parceiros quem são? Filhos, investindo em sua educação e bem-estar. É isso que nós devemos fazer. Valorizar quem te valoriza. Eu tive câncer, eu fiquei doente. Quem estava do meu lado? A minha esposa.
Eu tenho que valorizar ela. Eu tenho que valorizar o meu filho. Eu tenho que valorizar a minha filha. São eles que estão perto de você. Então, valorize a sua família. Reconhecer e confessar os nossos pecados. Nós precisamos. Eu falei na outra aula e vou falar de novo. Nós subimos em cima de um degrau, principalmente nós homens, chamado razão, e muitas vezes não descemos desse degrau. Muitas vezes nós ficamos ali em cima irredutíveis. Não há nada de mal em chegar, não vai te deixar menos homens, muito pelo contrário. Vai mostrar que você é um homem de verdade. Dizer eu errei. Aqui eu falhei. É possível ter o seu perdão, mas se arrepender de coração mesmo. Tá? Se arrepender de coração mesmo. Reconhecer e confessar, dizer, eu pequei contra ti. O versículo 5 do Salmo 51, ele diz, reconheço que sou pecador. Será que você tem reconhecido que é um pecador? Será que eu tenho dobrado meu joelho na sinceridade e dito, Deus, eu reconheço, Senhor. Como Paulo diz, Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E ele disse, entre os pecadores, do qual eu sou o primeiro, o principal, o pior. Ou você ainda está em cima desse degrau, desse pódio chamado razão, que você é irredutível, humildade, lembra da outra lição? Não lembra? Volta lá e assista. Reconheça, buscar o perdão, restaurar a família. Deve ser responsável pelas consequências das nossas escolhas. Devemos lembrar que nossas escolhas têm consequências e precisamos estar dispostos a arcar com elas. É claro que às vezes nós erramos sem a intenção de errar, mas não importa, com ou sem intenção. Reconheça, desça, peça perdão e se vier as consequências, aguente firme, porque vai passar, é um período. Deus ele não vai te castigar para a vida inteira, ele nem quer isso, ele quer que você viva bem, mas há consequências. Então arque, chore, clame pela misericórdia dele. Eu tenho a plena certeza que ele vai te atender. Ser responsável pelas consequências, ser honesto pelos nossos próprios erros, inclui ser honesto, dizer, não, a falha foi minha, o erro foi meu. Buscar formas de reparar, não é só reconhecer, tem que buscar forma de reparar, estar aberto para receber ajuda, orientação, para lidar com as consequências, para tomar um caminho diferente. Tem que estar aberto, tem que ser fácil para dialogar, não fechado. Vamos em frente? Buscar sabedoria de Deus. Como? Estudando a palavra de Deus, orando, pedindo conselho aos pastores, pedindo conselhos a mulheres, homens e mulheres de Deus confiáveis. Isso ajudará nas nossas decisões, vão ser sábias, vamos evitar o erro. Procure alguém que você confie, alguém que você conheça, converse com ele, diga, olha, estou assim, eu preciso mudar a minha vida, eu estou sofrendo consequências de atos que eu fiz no passado, há mágoa, rancor no meu coração, ou eu penso que há mágoa, rancor no coração de alguém por aquilo que eu fiz. Procure sabedoria, procure alguém que você confie que vai te ajudar, não que vai te atrapalhar. Não que vai te atrapalhar. Olha bem, eu esqueci o nome dele agora que aconselhou Aminon, né? Ele falou, não, diz para ela fazer um prato que você quer comer da mão dela. Tudo isso, você tem que correr dessas pessoas, tem que ser pessoas que te dirijam para o bem, não te direcionem para o mal. Procure auxílio, ore a Deus, leia a palavra e assim nós vamos errar menos. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão, esta lição nos convida a refletir a respeito de como temos agido diante dos nossos filhos.
É importante destacar que a graça não corre no sangue, não, mas a perversão, sim. O desejo pecaminoso, a concupiscência da carne e dos olhos estão, mas a graça não. Mas nem por isso Deus, ele, através do seu Filho, ele nos dá a graça do perdão. Por isso é papel dos pais transmitir a fé cristã e a devoção piedosa para seus filhos, não negligenciando essa parte fundamental na criação deles. É preciso lembrar dos nossos filhos das Escrituras, sim. Muitos filhos de Davi não imitaram em sua devoção, mas seguiram pelos seus passos errados. Cuidado com o exemplo que você dá. E da forma ainda mais maligna, sem se arrepender, diferente do pai que sempre estava pronto a se arrepender. Que sejamos despertados nessa lição a viver em constante vigilância e não negligência, e oração por nossos filhos. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, que Jesus, o Filho de Deus, possa nos perdoar dos nossos erros. Que nós possamos não ser negligentes no nosso plantio, para termos a felicidade da colheita. Para que mesmo no plantio, quando chorarmos em plantar, mas a colheita vai ser alegre, vai ser feliz, vai ser prazerosa. E eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando esta aula. Querido e amado Deus, Pai eterno, eu te peço, Senhor, para este pai, esta mãe, Senhor, esse casal que está criando filhos, para os que estão começando agora com filhos recém-nascidos ou pequenos, e peço também, Senhor, para quem já está com seus filhos na adolescência, na juventude, ou já crescidos, Pai, jovens adultos, eu peço sabedoria, Senhor, do céu, direcionamento do Espírito Santo. Senhor, eu peço da Tua bênção sobre essas famílias, Deus, que me escutam, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Ajuda a reconhecer o erro, a descer desse pódio, desse degrau da razão, do orgulho, da soberba e dizer, como Davi fez, somente contra ti, Senhor, eu pequei, mas agora perdoa os meus pecados. Que nós possamos descer, Senhor, nos humilhar na tua presença, humilhar-nos debaixo da tua mão potente e assim alcançarmos o perdão e termos a paz de espírito, Senhor, uma paz emocional, uma paz na família, Deus, porque não somos perfeitos, mas podemos ser a família ideal, Senhor, que te adora, que te louva e que tem uma boa convivência, não só entre famílias, mas na comunidade. Pai, assim eu oro abençoando a cada um em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.